negócio é o seguinte, vamos para tier list? Nós temos aí reforços de Atlético e Cruzeiro para essa temporada. Separamos ali algumas carinhas. Eu sou meio cego, vocês vão me ajudar se eu não conseguir identificar ali a turma que tá pequenininho na tela. Eu também estou sem óculos. Eu sou meio cego, assim, eu operei, mas continuo. O Romano tem uma visão um pouco mais apurada. Mas enfim. Menos de perto. Nós separamos ali as oficiais do Cruzeiro, as oficiais do Atlético. A do Cruzeiro botamos o Tite ali também, que é uma novidade. Mas do Atlético nós botamos também o Preciado, que é o último ali, ó, por exemplo, que há uma tendência que seja aí oficializada aí caminhou bem, em breve, né? Caminhou bem. E também o Vitor Hugo, né? Que é o penúltimo ali, que esteve no Santos. E também há uma tendência de acerto. Vitor Hugo, inclusive, que vai para Gabriel. É uma confusão, né? Vai o Gabriel Menino para o Santos, por isso o Vitor Hugo. É uma confusão, enfim. Mas vai o menino para lá, vem o Vitor Hugo para cá e o Flamengo no meio dessa história aí. Os níveis para a gente colocar os reforços, hein? Outro patamar, sobe nível, nada demais, tipo assim. Trocou o 6 pelo meia dúzia, ou o nível cai. Nível cai, vocês podem fazer um comparativo, tipo, veio o volante e você acha que o volante que estava aí antes era melhor do que ele. Então você falou que o nível caiu. São essas as categorias para a gente conversar. Pode ser? Vamos embora. Bora, Pedro. Bora. Então vamos para tier list. Que começa com o Chico da Costa, né? Chico da Costa é centroavante do Cruzeiro aí para esse ano. Em qual nível ele se encaixa, Emerson Romano? Para mim, ele vai ali no nada demais. Concordo. Nada demais? Nada demais? Eu acho que assim, o Chico ele chega para fazer uma função que na teoria era o que o Bolazzi fazia no ano passado, né? Que é um jogador para entrar no final do jogo, bola aérea, que nem é a especialidade do Bolazzi, mas acabou se tornando pela carência do Cruzeiro em um certo momento de um jogador de área. Então, acredito que dá para falar que é nada demais porque o Chico chega justamente com esse objetivo, né? Então, não acho que o nível cai também, porque o Bolazzi não era isso tudo. Mas nada demais. O Chico Bolazzi está vinculado ao setor de marketing do Cruzeiro, né? Não era o departamento de futebol, não. Ia muito bem, inclusive, diga-se. No marketing ele era... O TikToker azul. Tipo isso aí. Acho que o Chico da Costa vai ajudar mais. Vai sentir saudade de 3 pontos. Caiu Xoxa. Esse tipo de jogador, tipo o Davidson, né? Do Atlético. Ele é ótimo quando você tá ganhando, né? Quando você pede, fica todo mundo puto que o ano do Cruzeiro foi muito bom. O ano foi bom, então todo mundo gostava. Terminou ele lesionado e sem vídeo, né? E sem vídeo. Foi isso aí. Sorte aí a sequência da carreira do Bolacci. Chico da Costa chegando ao Cruzeiro, 2 votos por nada demais. Então... Curitiba, né? Quem? O Bolacci. Foi? Né? Foi pro Curitiba. Enfim. Chico da Costa foi enquadrado ali pelos companheiros no nada demais. O Gerson, alguém tem dúvida que é outro patamar? Vocês querem discordar? Não, tá doido. O outro patamar acho que é até uma referência, né? Pode ser uma referência a um ex-companheiro dele, sem dúvida. O Gerson é outro patamar. No caso era Otto, né? Otto patamar. Patamar. Sem R, né? Patamar. Sem R. Vai lá pra cima o Gerson. Vamos pro... É o Matheus Cunha o próximo, goleiro do Cruzeiro que tá chegando agora. Matheus Cunha tá vindo pro lugar do Léo Aragão, né? Mas assim, como é que você encara a contratação do Matheus Cunha? Em que nível você colocaria ali o Pedro Leite? O Matheus Cunha é uma pena, né? Que chegou e em poucos dias se lesionou. Então, assim, não sei em quanto tempo ele volta, mas aparentemente a lesão é grave. Mas, na teoria, eu acho que ele subiria o nível, mas não muita coisa. Assim, no fim das contas, um goleiro reserva entra muito pouco em campo, né? Mas eu colocaria no subir o nível só considerando o que o Cruzeiro já tinha anteriormente, que era o Léo Aragão, que entregou muito pouco, inclusive fez raiva no Jardim. O Léo Aragão não se justificava, não. Inclusive, eu queria ver mais do Otávio aí como segundo goleiro do Cruzeiro. Mas, o Romano, em que nível tá ali o nosso querido Matheus Cunha? Sobe de nível, né? Para mim, tecnicamente, ele é melhor do que o Léo Aragão, né? Sem contar que é um goleiro que já foi testado, é um goleiro tecnicamente, para mim, melhor que o Léo Aragão, para mim, sobe o nível. Então, bota lá no sobe o nível o Matheus Cunha. Vamos pro Neiser. Neiser Vídeo Real, mais um do fã-clube de Neymar Júnior, que está inserido no Cruzeiro para esse ano. E o detalhe esse moleque vai ter minutos importantes para esse próximo ano, em especial para tirar um bocado da pressão nesse começo de temporada, né? Para sentir Mineirão, para ganhar minutos, antes de pensar em Campeonato Brasileiro. Acho que é uma grande aposta do Cruzeiro para esse ano. O Cruzeiro confia muito nele para esse 2026 e dando tudo certo, seria uma primeira alternativa ao Caio Jorge, né, Romano? Mas é o seguinte, a gente viu muito pouco dele, né? Muito pouco. Muitíssimo pouco dele. E assim,
baseado no que eu vi, eu vou no nada demais por enquanto. Porque eu não tenho embasamento para poder falar assim, ó, subiu o nível, o cara ia falar uma besteira. Não, mas você pode olhar, aí nessa história do subir o nível ou não subir o nível, você pode olhar para quem estava aí, né? Que era o Bolassi, por exemplo. Ou que era o próprio Gabriel. Também pode ser. Seria na teoria o Gabriel. Inclusive, eu posso interromper aqui. Pode porque o Alexandre interromper. Estava me encarando por conta do refri. Cada latinha, porra, é brincadeira. Isso, gente. Daqui a pouco o Simões vai falar, mas deixa ele. Vai dar a latinha pra ele lá, pelo amor de Deus. O cara larga os trem aqui, pô, molhando tudo. Enfim, vota aí, Pedro. Eu acho que assim, é difícil essa comparação, porque o Romano fala muito bem, a gente viu muito pouco do Neiser, né? É lógico que o recorte é muito otimista, porque a gente viu ele na Copa do Mundo e viu também no Sul-Americano, e ele destrói, né? Em ambos os torneios. Mas assim, particularmente não acompanho o campeonato colombiano. Então, não consigo falar com essa propriedade, mas acredito que eu colocaria o sobe o nível, porque o recorte foi muito breve, e no recorte muito breve que eu vi, ele foi muito bem. E o Gabigol, ainda que seja o Gabigol, não entregou tudo que se esperava dele. E o Neiser, se a gente for falar de potencial, o potencial é enorme. Não à toa, Juventus, Barcelona e muitos outros sondaram ele nas últimas semanas. Por esse contexto final seu aí, eu vou concordar contigo e vamos pro sobe o nível. Eu entendo o argumento do Romano e acho que é justíssimo, inclusive, porque nós vimos muito pouco, né? O recorte é muito pouco, não é nem nada contra o jogador. Porque às vezes a pessoa assim, não sei o quê. Não é. Você não quis dizer que ele é um jogador nota 5. Você quis dizer que, né? Então, assim, você falar do que não viu... Sim. Tudo bem que uma vez eu fiz isso, eu comentei um jogo sem ver, né? Normal, eu escrevo muito jogo. Romano, eu escrevo o quê? Uns 10 jogos no fim de semana? Não, eu vejo 10. Não, mas eu estava numa transmissão esportiva, eu não vi o jogo. Caiu a imagem. Não, é que o América foi fazer, rapidamente, o América foi fazer um amistoso contra o Atlético Paranaense, e o Atlético Paranaense não deixou fazer a transmissão do jogo. Então não tinha imagens do jogo. Aí é loucura. Aí eu tive que me basear pelo que o nosso narrador falava do jogo e, ao mesmo tempo que eu estava ouvindo o nosso narrador, eu estava ouvindo uma rádio do Paraná. Então eu pegava por média o que os dois falavam para fazer a análise do jogo. Não tinha como, né? Ia fazer o quê? O nosso narrador é parcial, né? O Endo Nível. Cotel, a rádio de verdade, é isso aí. O Neiser foi lá pro sobe o nível pensando no ataque do Cruzeiro aí. Essa discussão do Tite, ela é difícil, tá? Porque, assim, tava aí o Leonardo Jardim, que fez um puta de um trabalho, né? Só que o Tite é grande pra cacete também, né, gente? E aí, o Tite, nós vamos fazer o que com o Tite aí nessa lista? Eu vou criar uma nova. Pode ser, eu quero botar ele ali no meio. Eu não quero nem botar no sobe o nível, nem no nada demais, assim. Pra mim, o Leonardo Jardim é um monstro de um técnico e o Tite também é um monstro de um técnico. Eu sou contra, inclusive. Acho que o Tite, ele sofreu muito com um problema que é... Ele comandou o Brasil em 2 Copas do Mundo. E não ganhou, né? Exatamente. Então, assim, ele pode ter feito o melhor trabalho do mundo, eliminatórias, virou papa. Não adianta. Treinou o Brasil em 2 Copas do Mundo, não ganhou as 2 Copas do Mundo. E aí esquece. Por exemplo, a minha mãe não assiste futebol, mas com certeza o Brasil na Copa ela assistiu. E a minha mãe vai odiar o Tite, porque o Tite treinou o Brasil na Copa. Então é muito simples. Eu acho que o Tite sofreu muito com isso e existe um estigma que ele carrega, principalmente depois desses anos de seleção brasileira. Dito isso, eu colocaria ele ali no meio do nada demais, do sobe o nível, porque pra mim, o nível dos dois, Leonardo Jardim e Tite, é muito semelhante. É difícil de votar mesmo. É difícil de votar mesmo. Não é justo botar o Tite no nada demais. Existe essa possibilidade? Não, nós vamos deixar o Tite fora da lista, nós não vamos colocar ele ali. Assim, eu concordo com o Pedro, mas eu vou me basear nos títulos que o Tite já conquistou e que tem título que o Leonardo Jardim não tem. No futebol brasileiro, no continente sul-americano, você disse? Não, até mundial, né? Porque ele é campeão do mundo, né? Também, o último verdade. campeão do mundo é o Corinthians com ele. Seu argumento é bom. Coisa que o Leonardo não tem, esse título. Então, assim... Então nós vamos pro sobe o nível. Eu vou pro sobe o nível. Boa. Mas aí eu trago também um contraponto. Traga um contraponto. O contraponto poderia ser o Tite não vive o melhor momento da carreira. E o Jardim, em nenhum momento, caiu. Mas ele não vive o melhor nível porque ele tirou um ano sabático. Mas é que o último trabalho dele não foi aquelas coisas. Não foi. Não, vamos no Tite pro sobe o nível aí. Mas Vamos aquele sobe para o o nível. ímpar quase, né? É isso aí. Se tivesse uma quinta categoria, realmente o Tite estaria ali no meio da história ali, verdade. Vamos sobe o nível? Vamos pro sobe o nível, vou contigo nessa aí. Tá, eu fui pro outro patamar. Ah, outro patamar, você foi? Eu fui pro outro patamar. Então, aí eu tô contra. Não, aí acho que não, aí eu já acho que não. Eu fui para outro patamar, Então, por 1,5. Pela folha corrida do Tite. Então, pelo 1,5, que foi o Pedro Leite voltou no meio, eu voltei 1. Então, deixa eu sobe o nível, então, o Tite ali. Tá tudo bem, 1,5. Quer decidir, Alexandre Simões, tomando a coquinha gelada? Engasgou. Quer decidir? Não. É Olha sobe só. o nível, Tite?
Cara, é difícil de avaliar isso, porque, assim, realmente o Tite... Eu acho, inclusive, que o Tite na seleção brasileira, se a gente pegar, eu acho que o trabalho de 18 foi melhor que o de 22. Sim. Eu acho que a seleção brasileira de 2018 fez uma Copa melhor que a de 22, e eu acho que até porque o Tite teve mais preso às suas convicções, por mais que ele estivesse mais próximo da semifinal em 2022. 2022 me decepcionou muito ele fazer todo o ciclo jogando de uma maneira, chegar na hora da Copa do Mundo, mudar a maneira de jogar e cismar com o Lucas Paquetá é segundo volante. Exatamente. E eu acho que isso bagunçou muito o time. Mas, de toda forma, é um treinador super vitorioso, tem todas as conquistas, e eu acho que tem um aspecto que é muito importante em relação a essa vinda do Tite para o Cruzeiro. Eu tenho sentido o Tite muito motivado. Eu acho que o Tite chega ao Cruzeiro nesse 2026 num cenário muito parecido com o do Vanderlei Luxemburgo em 2002, sabe? Aquele tipo assim, todo mundo já dizendo, já acabou, fracassou na seleção, essa coisa toda. Embora não seja um fracasso dirigir a seleção em 2 Copas, ele fracassou em termos do que as pessoas falam. Não ganhou, né? a Copa. Isso, não ganhou a Copa. Ele chega para confirmar que ele continua no primeira prateleira do futebol brasileiro. E o Luxemburgo chegou ao Cruzeiro em 2002 com esse desafio, né? Vinha de um trabalho ruim no Corinthians, não ruim, mas coincidentemente perdeu a final da Copa do Brasil pro Tite, o Grêmio do Tite, né? Eles empatam lá em Porto Alegre 2-2 no Olímpico. Foi. E lá no Morumbi o Grêmio do Tite ganha de 3-1 do Corinthians, com um gol, com um show do Zinho. E é campeão da Copa do Brasil. E aí o Vanderlei Luxemburgo vive esse inferno astral que já vinha desde da época de seleção brasileira e de todos aqueles problemas que ele carregou na época. Então eu acho que é isso. Então eu acho que é essa coisa. Se a gente for pensar em termos de carreira, de currículo, realmente eu acho que o Tite está em outro patamar em relação ao Leonardo Jardim. Mas o Tite não chega no Cruzeiro. O Tite, por exemplo, de 2015, o Tite, por exemplo, que dirigiu a seleção brasileira na Copa da Rússia. Então você está confirmando, sobe o nível. Pode voltar a tomar sua coquinha gelada. Daqui a pouquinho você fala mais, Alexandre. Acabou. Acabou? Acabou. Então compra outra. Os atleticanos são esses aí, Tem o Alaminda, tem o Maicon, tem o Renan Lodge, tem também o Vitor Hugo e tem... O Vitor Hugo vai virar o quê, hein? Vai ser Vitor Hugo... Qual que é o outro sobrenome dele? Vitor Hugo Silva? VH. Sei lá, Vitor Meia, sei lá. Porque tem 2 Vitor Hugo agora, né? E o Preciado estão ali. Ô, Pedro, Alaminda. Cuidado com o sobrenome. Alaminda. Em qual nível está esse reforço? O Caixa vai ter problema para falar já mandaram, isso rápido, já né? mandaram o sobrenome Bida aqui no chat, já mandaram. Justamente. Mas assim, é mais um jogador, entra naquela lista Kenny Arroyo, sabe? Equatoriano, colombiano, sul-americano, muito rápido. Pontinha driblador. Que foi para a Europa. Ele participou daquela safra Independente Del Valle, que uma boa rapaziada foi embora. Inclusive o Preciado, se não me engano, jogou no Del Valle. Jogou. E eu acho que assim, é um jogador que, da mesma forma como Arroyo chegou no Cruzeiro, pode despontar, mas é uma incógnita, né? Acho que se você for considerar o que o Atlético tinha antes, talvez todos os reforços vão subir o patamar. Mas assim, se você considera talvez o Rony, tá para sair, então acho que sobe o nível, considerando a chegada do Alaminda. Para você, Romano. Só para esclarecer, né? O Vitor Hugo zagueiro é Vitor Hugo Francescoli. Tá. Francescoli vai ser difícil. Ele vai continuar o outro é Vitor Hugo Gomes Silva. Então vai ser Silva. Pode ser Fran. Vitor Gomes. Pode ser VH, sei lá. Eu acho que sobe o nível. Porque se você pegar da temporada passada, que o Atlético tinha Biel... Tinha, ainda tem, né? Porque não conseguiram tirar o Biel. Mas eu tô falando assim, né? No time titular, ou você tinha o Biel, ou você tinha o Biel, para poder jogar por ali. E hoje você tem o Alaminda, que a gente já viu nas eliminatórias, já viu na seleção. Aliás, que trabalho fantástico, dependendo do Del Valle, para revelar, impressionante. Eu acho que sobe o nível. Bota no sobe o nível, então, aí o nosso querido Alaminda. Este é o sobrenome do rapaz. Maicon tá chegando, hein? Maicon tá chegando ao Atlético. E assim, me parece que é uma troca Fausto Vera por Maicon. Nossa Senhora. Sobe o nível, Romano? Nossa, tá de brincadeira comigo. Não sobe, não, dispara. Concordamos que sobe o nível? Se fosse um jogador um pouquinho melhor ali, já era outro patamar, só pelo comparativo, entendeu? Tá bom, já joga o Maicon aí no sobe o nível, acho que é isso mesmo, né? Acrescenta muita coisa ao meio campo do Atlético. Do lado do Renan Lodge, é uma discussão interessante, porque é um lateral que até pouco tempo esteve na seleção brasileira, assim como quem estava aí, né? O Guilherme Arana.
Mas o recorte final do Arana não é positivo, né? Vocês colocam o Renan Lodge no sobe o nível? Vocês acham que é por aí? O que vocês pensam? Com todo respeito ao Arana, mas pelo que o Renan Lodge apresenta, tem capacidade de apresentar, eu acho que em relação ao Arana ele é até outro patamar. Em relação ao Arana. Por que eu digo isso? Porque é um jogador que praticamente fez a carreira dele no exterior, extremamente elogiado nos clubes onde ele passou e que tem um potencial enorme. Então, para mim, em relação ao Arana, ele é outro patamar. Para você, Pedro Leite? Para mim é plausível se você considera o 2025 dos dois. É porque existe a impressão que o 2025 do Lodge foi ruim. Só que, pelo contrário, ele excedeu as cotas de estrangeiros. No Mundial ele foi bem. No Mundial, ele contra o Manchester City, para mim, ele foi um dos melhores em campo. E jogou de zagueiro, né? Então, assim, eu acho que o Renan Lodge é um lateral de altíssimo nível. Conseguiria jogar na Europa com certa tranquilidade. Realmente viveu aquela estabilidade, foi Nottingham Forest, deu uma rodada, firmou no Atlético de Madrid no final da penúltima temporada. Mas eu acho que assim, se você for considerar o Arana de 2025, que é um Arana bem distante do Arana 21, eu concordo com o Romano, dá para colocar sim no outro patamar. Então vocês vão subir o Renan Lodge lá pro outro patamar, lá em cima dos reforços. Se chega, inclusive, no meio ali de 25, já estamos em 26, né? Se chega no meio de 25, eu não duvido uma seleção brasileira, não. Viu? Também não. Carência da lateral esquerda. Também não duvido, não. Concordo com você. Eu votaria no sobe o nível ali, mas eu entendo o argumento de vocês e estou com vocês aí. Vamos lá no outro patamar. O Vitor Hugo, eu acho que é nada demais. Vocês também? É porque... Meio assim, sabe? Não explodiu, né? Não explodiu na carreira. Ele surpreendeu, inclusive. Começou muito bem. Achei estranho. Quando ele começou, eu esperava mais, assim, mas não explodiu, né? Não foi. Vamos ver. É nada demais mesmo? Eu acho que assim, é nada demais. É mais uma daquela, né? O elenco do Atlético estava tão embaixo que comparar é difícil. Mas eu coloco no nada demais. Quem que seria o outro para comparar com o Vitor Hugo? O Renier, que também não... O Atlético não perdeu meias, né? Nessa janela agora. O Scarpa não saiu. Não perdeu meias. Mas tá chegando pro setor de meio campo, Vitor Hugo. Vamos por nada demais mesmo. E o Preciado, hein, gente? Preciado vai chegar, não tá oficializado ainda, mas vai chegar ao que tudo indica. E o Saravia foi embora. Vocês acham que tá enquadrado em qual nível ali? Eu acho que sobe o nível. Pela capacidade que o Preciado tem, ele é muito rápido, é um jogador que ele é mais ele consegue ser mais ala do que o Saravia. Saravia é marcador, mas quando chegava à frente ele tinha dificuldades e o Preciado não. O Preciado é um daqueles jogadores insinuantes, né? Aqueles jogadores rápidos pelo lado, como um ala. Eu acho que ele sobe o nível do Atlético. Para você, Pedro? Eu acho que sobe o nível. Curiosamente, inclusive, o Preciado disputa posição na seleção equatoriana com Alan Franco. O Franco joga muito do lado direito, né? O BKSS tem utilizado o Alan Franco de lateral direito, não é nem de ala, é lateral direito. Então, assim, o Preciado carrega essa característica que o Romano fala muito bem. É um jogador muito ofensivo e que vai muito no oposto do que era o Saravia, né? Fazia muito terceiro zagueiro. Acho que o Preciado é uma boa contratação. Gosto agora das duas laterais do Atlético. O Atlético, esse 2025, careceu muito de laterais. E eu coloco o Preciado em sobe nível. E, aliás, falando em laterais, né? O pessoal tem falado maravilhas do Pacini. Eu vi ele realmente jogar. Vi um cadinho. Do Atlético, eu vi um pedacinho dele. Mas o Atlético, inclusive, que tem um paraguaio, me fugiu o nome dele agora, Alex alguma coisa, bom lateral esquerdo também, mas então, tem falado muito do Pacini, dizendo, inclusive, que o Atlético olha para ser o reserva, né? Para não buscar um lateral no mercado. Tem esse papo aí mesmo. Preciado, então, para fechar a tier list, subimos lá ele foi lá pro sobe o nível, o Preciado. Então, nós fechamos a nossa tier list assim, ó. Vocês, então, dos reforços que chegaram aí, vocês acharam que nenhum que foi contratado, o nível cai. Vocês estão achando que a turma está trabalhando até relativamente muito bem, né? Pela análise nossa aí. Gerson e Renan Lodge lá em cima, depois Matheus Cunha, Neiser, Tite, o Alan, Minda, o Maicon e o Preciado no sobe o nível, Chico da Costa e Vitor Hugo, nada demais. Alexandre Simões concorda, discorda? Quais ressalvas você faria da nossa tier list? Olá, Alexandre Simões, da Coquinha Gelada. Eu acho que ali eu só fico muito na dúvida se o Renan Lodge é outro patamar em relação ao Arana, sabe?
Eu acho o Arana um baita jogador e jogou muito no Atlético, né? E, inclusive, eles teriam uma disputa ali em 2000, na última Copa do Mundo, né? O Arana iria, né? Não fosse aquela lesão contra o Bragantino. É a única dúvida, realmente, que eu tenho, assim, em relação a essa formatação aí, né? Mas, no final das contas, a gente está percebendo, né, que as duas janelas estão sendo boas até agora, né? Eu acho que não só pelas chegadas, mas eu acho que até no caso do Atlético, principalmente pelas saídas, né? Às vezes, quando você desfaz de um problema, é melhor do que você trazer uma solução, né?